Balançou, né, a economia global. Nenhum território ficou, direto ou indiretamente, sem ser atingido pelo conflito. O balanço, em termos humanitários, é o pior possível, né? Não há nenhum respeito com populações civis. Foi um episódio inesperado. Não se via um conflito dessa dimensão nas portas da Europa há muitos anos. O último conflito às portas da Europa com essa dimensão foi a Segunda Guerra Mundial. O impacto da guerra da Ucrânia. O que é que se tem um ano após o início da guerra da Ucrânia? As consequências são muitas, mas algumas delas se destacam, né? Por exemplo, a questão da migração. Questões migratórias já vem assolando o cenário internacional há alguns anos, e essa guerra da Ucrânia, ela agrava ainda mais esses processos migratórios. Para você ter uma ideia, há informações de que há em torno de 1,5 milhão de ucranianos na Polônia, em torno de 1 milhão de ucranianos na Alemanha e em torno de 3 milhões de ucranianos na Rússia. Claro que essa migração de ucranianos para a Rússia era uma migração que alguns consideram como não uma migração, vamos dizer assim, totalmente voluntária, no sentido de se estar escapando do conflito, né? Migração para a Polônia, migração para a Alemanha, né? Essas, ninguém está obrigando eles a migrarem, apenas o próprio conflito, né? O que já não é pouco. O fluxo migratório vai ser constante, porque as perspectivas, se já eram ruins, a tendência vai ser a piora. Porque essas pessoas, elas estão vivendo de subemprego e também de ajuda humanitária, né? Em tese, a Europa está precisando de pessoas, né? Porque a taxa de natalidade, por exemplo, na Itália, na Espanha, nos países é praticamente zero, né? São países que estão só envelhecendo, eles precisam de mão de obra. A Europa, e mais particularmente a União Europeia, dentro do continente europeu, né, eles são muito dependentes do gás e do petróleo russo, principalmente o gás. E foram obrigados, então, a repensar essa matriz energética, uma vez que o fornecimento de gás foi praticamente interrompido. Um país como a Alemanha, né, que dependia muito desse gás, teve que reformular a sua política energética, né, e apelar para outras fontes de energia, algumas delas não muito limpas. Tem a questão econômica, porque tem dois canais de fluxo de gás, por exemplo, que passa pela Ucrânia. É uma área extremamente estratégica, no sentido da distribuição dos carburantes, digamos assim. Não só gás, como petróleo, etc, etc. A necessidade da guerra faz com que haja uma reformulação das matrizes energéticas dos países europeus e algumas vezes indo de encontro a essa tendência verde, né, que vinha caracterizando as políticas públicas, de uma forma geral, na maior parte dos países do mundo. Então, o preço da energia disparou, isso está tendo um impacto efetivo no cidadão britânico, né, mas no cidadão francês, no cidadão alemão e assim sucessivamente. E o preço do que mais? Né, que aí é o outro ponto, que é a agricultura. A Ucrânia é um grande exportador de soja, de milho e girassol, né? Então, existe uma crise mundial hoje de abastecimento. E sempre foi o celeiro da Europa e da Rússia, em termos de produção agrícola, né? Hoje tem uma parte industrializada que, nas suas origens, remonta
a época da Revolução Russa, que estimulou o desenvolvimento da industrialização em diversas partes. A verdade é que ali se viveu um grande período de fome, que teve proporções enormes até pela representatividade da Ucrânia em termos de produção agrícola. Porque muitos países, como o Egito, por exemplo, dependem do trigo, inclusive vindo da Ucrânia. Milho, alimentos extremamente indispensáveis, né, à humanidade. Essa exportação da Ucrânia foi totalmente prejudicada. Isso fez com que o preço, né, dos alimentos subisse de forma vertiginosa, completamente distinto, vamos dizer assim, de uma tendência histórica onde a inflação não passava de 2 dígitos. Né? A inflação normalmente ficava aí em torno de 2%, 3%, né? Isso de forma geral. Estou dizendo que era 2%, 3% em todos os países da Europa. E nessa região teve muita migração de russos, por isso que aquela região que hoje fala de Donetsk, é uma região que foi industrializada na época da Revolução e tem uma população ali muito, muito grande de russos. A Ucrânia, a parte leste, fica mais pró-Rússia. Para a gente entender bem essa guerra da Rússia contra a Ucrânia, é preciso a gente voltar um pouquinho. A relação da Rússia com a Ucrânia é tão antiga como a própria criação da Rússia e da própria Ucrânia, né, como povo. No século IX, na Idade Média, havia ali uma confederação de tribos eslavas, porque são todos povos eslavos, os dois, né, a Rússia e a Ucrânia e outros povos ali da região. Então, por exemplo, os russos, né, esse povo eslavo, fundou Kiev, que era a capital inicial do povo russo. No século XII, existe o Ducado da Rússia, criado Moscou, 3 séculos depois. E aí formou-se essa confederação que tinha como capital, inclusive, Kiev. Depois é que os russos vão desenvolver sua história a partir do centro político de Moscou. No século XIII, há a invasão mongol. Né? E com a invasão mongol, há uma certa dissipação. Né? Os russos foram para a parte setentrional, a parte norte da Rússia, e também parte dos polacos e parte dos ucranianos. Né? No século XIV, os mongóis são expulsos. Quando houve a Revolução de 1917, as nacionalidades, não só a ucraniana, se juntaram à proposta revolucionária para combater o czarismo, derrubar o czarismo. Estônia, Letônia, Lituânia, Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, né? Iugoslávia, né? Que é hoje a Sérvia, né? Croácia, etc. Então, todos esses países ficaram, digamos, às margens, né? Do Império Soviético. Inclusive também a Ucrânia. Como seria a agregação desses povos ao novo território, que seria uma república, e se escolheu um modelo federativo, que pretendia respeitar as nacionalidades. A certa altura, o secretário-geral do Partido Comunista, que era Khrushchev, devolveu a Crimeia para a Ucrânia. E eu acho que provavelmente ele pensava, está aqui na União Soviética, não vai ter problema. A União Soviética foi um país que teve uma influência muito grande no cenário internacional, e essa União Soviética ela ruim, no final dos anos 80, né, com o aparecimento justamente de novos estados nacionais, entre eles a Ucrânia. Quando acabou a União Soviética, a Ucrânia se emancipou e ela reivindicou justamente a Crimeia, que é uma parte do Império e da União Soviética, né? Faz parte da cultura também daquele povo e que mostra toda a importância da Rússia naquela região também. E em 2014, né, o governo que estava na Ucrânia era um representante direto de Moscou. E o que é que acontece? Esse governo cai. E isso, de certa forma, faz com que a Ucrânia comece a se deslocar da influência russa, no sentido de se aproximar da União Europeia. Ora, isso não é visto de forma adequada pelo Putin. E o que é que acontece? Ele invade, antes de invadir essa região
que está sendo objeto da guerra atual, a Crimeia. Né? E a Crimeia é anexada de forma muito tranquila, entre aspas. Não é que não tenha havido nenhum problema. Houve, obviamente. É uma região muito estratégica para a Rússia. Né? E os czares perceberam isso desde cedo. Ali é uma saída marítima, né, para o Mar Negro e que faz uma ligação com o Mar Mediterrâneo. Então ali será uma ponta de lança, né, da frota naval czarista. E ele teve sucesso, entre aspas, nessa anexação. Ora, então, qual era a expectativa dele há um ano atrás? Que é a sua pergunta. Era que houvesse essa anexação da região denominada Donbass. A parte leste da Ucrânia está muito afinada aos russos. Né? Além de ter essa influência histórica da Rússia, fica muito perto de Moscou e de áreas estratégicas da Rússia. Então, na verdade, Putin, ele encarna, vamos dizer assim, esse desejo de fazer renascer das cinzas o Império Soviético. Ele advogava uma guerra, talvez, de curto prazo. Só que a resistência foi extremamente grande, porque teve a retaguarda da OTAN, dando subsídio militar à Ucrânia, com equipamentos mais sofisticados, mais resistentes, que, de certa forma, vai coibir um avanço mais rápido. Essa aliança militar que foi formada para combater a expansão do comunismo, basicamente, né? Acabado o comunismo, ela se tornou uma aliança militar para garantir lá a hegemonia ocidental naquela região. Criar um Estado tampão, né? Um Estado que não seja vinculado diretamente ao Ocidente. A Rússia ter partido para a guerra foi uma solução muito ousada da parte de Putin. Ele invadiu a Ucrânia depois de sentir que a Rússia, de certa forma, estava acuada. Acuada porque ela foi cercada estava sendo cercada pela aliança militar, pela OTAN. Mas, obviamente, no estado que nós nos encontramos, é por isso que está havendo guerra, é que, por um lado, a Ucrânia não só, talvez, queira recuperar plenamente essa região do Donbass, como talvez tenha intenções de querer recuperar a Crimeia, por exemplo. Né? E, por outro lado, o inverso, né? Que Putin não quer abrir mão nem do Donbass e muito menos da Crimeia, que já está, de certa forma, anexada, de fato, ao território russo. Então, essa guerra ela vai ter uma continuidade. Eu acho assim que pode ser uma coisa até trágica, tá entendendo? Então, até quando isso vai durar? E é essa resposta que não se tem. Né? E se for assim, não pela diplomacia, provavelmente eu acho que a Rússia não vai levar a melhor. A não ser que faça uma loucura, né, de avançar numa escalada nuclear. Para que a Rússia usasse a arma nuclear, ela precisaria se sentir muitíssimo ameaçada para que ela pudesse fazer isso. Né? Agora, se isso acontecer e ela fizer, aí realmente as consequências seriam nefastas, e mais uma vez, né, principalmente para a Europa Ocidental, porque é que está coladinha aqui com a Ucrânia. Eu espero que se resolva por meios diplomáticos, com todas as dificuldades, do que simplesmente haver uma guerra que um lado vai vencer. Mas que acordo? Se um não quer ceder, só tem acordo se tiver diálogo, não é? Se não tem diálogo, a geopolítica não anda. A Rússia, a essa altura, ela quer, como sempre quis, que a Ucrânia não entre na OTAN. Por outro lado, fica uma imagem muito negativa em termos internacionais da OTAN, eu acho. Eu acho que ela mais prejudicou a ordem europeia do que favoreceu. Dada a falta de diálogo, vamos dizer assim, né, a gente não tem visto mais encontros diplomáticos, por exemplo, entre autoridades ucranianas, autoridades russas. A gente não tem visto recentemente tréguas, né, entre Rússia e Ucrânia, porque talvez esses sinais, né, diálogo diplomático, tréguas, isso aí poderia sinalizar que o combate estava tendendo a cessar. Mas a gente não está tendo esse sinal.
Então, o que esperar, eu acredito que essa seria a minha hipótese, né? Que até o final do ano a coisa tende a permanecer do jeito que está. Do jeito que está.